Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez quem vocês estão gostando muito, né? Estou sabendo, através dos comentários aí, a psicóloga e teosofista, é teosofista o termo correto, né? Sim. Teosofista Josi Mansur, e hoje nós vamos abordar um tema muito legal, já vou dizer antes eu vou deixar ela se dar um bom dia para vocês. Como é que tá, Josi? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Grego. Prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado você vir também mais uma vez. Hoje nós vamos falar, é bacana, o fato de ser teosofista e ser psicóloga é bacana, né? Porque ajuda bastante, né? O entendimento, né? Então é muito legal o tema que nós vamos abordar hoje. Vocês assistiram faz um tempinho aí, gostaram muito, né? O mito de Psique. E hoje nós vamos falar sobre o mito de Hércules, né? Esse mito de Hércules é uma coisa muito profunda e hoje nós vamos tentar, né? Sempre assim, a gente tenta, porque a gente não sabe, não tem pauta, não tem nada, mas a gente vai tentar acrescentar um pouquinho mais aquilo que as pessoas já conhecem. O que é? É só mitologia? O que significa cada trabalho de Hércules? Corta a cabeça disso, acontece aquilo lá. O que significa isso à luz da psicologia, à luz da teosofia e à luz do nosso próprio conhecimento? Então vamos começar aí. Josi, o que é? Vamos falar sobre primeiro Hércules. Quem foi Hércules? Foi um herói grego, né? Heraclis, né? O nome verdade dele, o verdadeiro, tem as derivações. Quem foi Hércules? Bom, na representação simbólica, isso. Né, Hércules representa a nossa atual raça, atual humanidade. Opa! Né? Principalmente a humanidade que tem que trabalhar o seu processo, a sua caminhada evolutiva através do seu próprio esforço. Tá, esforço individual de cada um, né? Ele representa exatamente essa imagem do homem que não está mais ligado diretamente, né, ao plano espiritual, mas sim indiretamente, e precisa fazer a sua jornada através do seu próprio esforço para novamente galgar este plano. Essa é a saga do herói. Olha. Então, isso está bem de acordo à quinta raça, né, que precisa fazer essa jornada de impulso para a próxima raça raiz, onde nós vamos ter uma maior abertura do campo intuicional. Né, e há grandes provas de Hércules se passam pelo desenvolvimento e o domínio da intuição, através da mente, do controle dos pensamentos e do controle das emoções. E então, na realidade, Hércules representa isso tudo. Esse período da nossa atual humanidade. Tá, e vamos começar, como é que se desenvolveram esses 12 trabalhos? O que são esses 12 trabalhos? A gente conhece os 12 trabalhos de Hércules, né? Mas qual foi a fundamentação deles? Como é que surgiram esses 12 trabalhos para depois a gente falar o que representa cada trabalho? Bom, esses trabalhos, segundo as instruções da maioria dos grandes mestres, eles são o processo, a saga, né, que a alma tem que passar para atingir um domínio básico ao longo de várias encarnações. Ixi. Tá? Para que ela possa se preparar. Tudo é demorado, né? Tudo é demorado. Para que ela possa estar preparada para o início de uma iniciação, para uma iniciação propriamente dita, né? Para a chegada verdadeira de um mestre no trabalho de ascensão e de progresso dessa alma no trabalho espiritual. Não é fácil, hein? Não. Ele é um trabalho que nós temos que, quanto mais cedo a gente inicia, sim, né? Espero eu que mais cedo a gente consiga. Né? Você falou já em várias encarnações, eu devo estar na primeira. O que eu vou te contar, né? Quando a gente vê, começa a estudar, né? E o meu compatriota lá que falou só sei que nada sei, quem foi? Sócrates. Sócrates, isso. Ele era o cara mesmo, porque para dizer isso, quanto mais você estuda, menos você sabe. Impressionante como o leque é o contrário, né? A sabedoria. Então é impossível, por exemplo, eu me iniciar numa vida, vamos dizer assim? Olha, ou não? Eu não digo que seja impossível. Tá. Vai depender do nível daquela alma. Sim. Né? Agora, pelo que a gente sabe no senso maior, que nós precisamos de várias experiências
encarnatórias até conseguirmos dirimir todo o karma que a gente carrega, né? Tanto individual quanto coletivo, ao longo de várias raças. Porque imagina só, nós somos, dentro do plano divino da humanidade, nesse Manvantra, nós temos que passar por 7 humanidades, ou por 7 raças raízes. E dentro dessas 7 raças raízes, nós temos 7 sub-raças. Sim. Dentro dessas 7 sub-raças, tem infinitas misturas de tribos e famílias, né? Então, são muitas questões que ocorrem que vão nos aprisionar, direto ou indiretamente, a um karma ou uma desarmonia, né? E nós vamos precisar, às vezes a gente consegue resolvê-las naquela vida mesmo, outras vezes a gente leva para outras, na grande maioria. Então, hipoteticamente, nós vamos precisar de mais vidas até a gente conseguir ter domínio pleno, um domínio harmonioso dos atributos que são dados a Hércules como desafios, né? Porque provas são esses desafios que a vida nos dá, né? Com certeza, e agora o interessante que nós vamos abordar daqui a pouquinho um por um deles. Só para aproveitar a sua visita hoje aqui, os Mahatmas, com os quais a gente já falou das cartas dos Mahatmas, vamos voltar a falar sobre uma carta específica mais para frente, numa outra entrevista. Uhum. Os Mahatmas, eles deram alguma, pelo que você sabe deles, pode dizer, eu não sei nada. Eles deram alguma posição para eles serem Mahatmas e para eles terem passado toda essa informação para o Sinet, tudo que a gente viu brilhantemente aqui a sua exposição, eles deram alguma posição ou então que estágio que eles estariam dentro dessa escalada dos trabalhos de Hércules e os Mahatmas? Para eu virar um Mahatma, para eu ser um Mahatma, vamos dizer, que caminhada eles tinham dado dentro desse processo aí que você acabou de dissertar aqui? É uma boa pergunta. E eles conseguiram cumprir os 12 trabalhos. Em várias encarnações. Porque existe uma questão interessante. Quando Hércules executa o último trabalho, o 12º trabalho, e o instrutor se apresenta a ele e diz que ele concluiu com êxito as provas e que agora ele está preparado para continuar as provas seguintes, que não são mais as provas individuais e as provas de um herói, e sim as provas do cosmos. Olha! Então isso significa que quando um ser humano chega a esse nível de desenvolvimento, um domínio pleno dos seus aspectos do quaternário, da sua personalidade em si, e consegue atingir um nível de altruísmo, de amorosidade, de trabalho pela humanidade, ele começa a ser iniciado pelos mestres para um trabalho maior, que é o trabalho que existe na hierarquia do cosmos. Então, quando ele atinge essa plenitude, que é o que a gente chama de Mahatmas ou adeptos, quando ele atinge esse nível de adeptado, ele vai começar o grau, as provas do adeptado. E as provas do adeptado são as provas do cosmos, ou seja, ele vai ter que ajudar não só a humanidade, mas o cosmos como um todo, porque o cosmos ele está envolvido dentro do nosso sistema solar, com vários planetas, com vários seres visíveis e invisíveis em distintos planos, né? Então, é mais ou menos essa relação. Eu achei interessante, porque para mim, eu não sabia, né? Eu nada sei, mas quando você disse que os Mahatmas em questão, que nós estamos falando, só rememorando as cartas dos Mahatmas, eram seres físicos que nem nós dois aqui, sim. Então agora você está me dizendo que eles... Então é possível você atingir esse grau de desenvolvimento, ou de evolução, mantendo esse corpinho que você tanto adora, que você tanto venera, tudo isso aqui, manter esse corpo físico. Claro que muito mais sutil do que nós somos hoje. Então, mesmo assim, eles passando por outro estágio, você acabou de dizer, eles continuam ainda... Continuam as provas. Olha que interessante. Eles não precisam mais lutar com as coisas que nós lutamos. Eles não lutam mais com as paixões, com os desejos, com... Já são outro nível de com os pensamentos. Eles têm domínio sobre isso. Pleno domínio. E domínio das forças e dos elementos que regem os nossos corpos. Então, eles têm domínio dessas energias e desses elementos. Então, agora eles vão para uma outra etapa, onde eles vão ter que ter domínio dos elementos mais sutis. Olha só, viu como o caminho não é fácil, não? Não, porque se eu falo do elemento fogo aqui, ele é um dos elementos mais sutis e mais elevados, não é o mesmo fogo que nós trabalhamos no nosso plano físico. Então, como ter domínio desse elemento maior, mais amplo?
Isso é uma das jornadas, provavelmente uma das tarefas. A gente não sabe quais são as tarefas dos adeptos, né? Mas eu imagino que devam ser tarefas muito mais exigidas e muito mais profundas do que a tarefa... Porque muita gente não se questiona nisso, não é só estudo e tal. Vamos saber quem são eles, o que eles estão fazendo aí. Eles são especiais, estão lá em cima, sentados numa poltroninha, numa boa, assistindo a gente fazer programa de televisão, ver como é que é. Então é bom até um alento para nós, vamos dizer, primeiro, que eles estão humanos, né? Eles estão humanos. Então já é uma esperança boa. Eu não quero morrer. Aquela imortalidade que a gente tanto almeja, né? E você sabendo que tem mestres, existem mestres físicos aqui no meio da gente, é até um alentador, né? Com certeza. Então vamos voltar para Hércules, vamos começar. Como é que começou então? Como começaram os trabalhos de Hércules e vamos desenvolver cada trabalho dele e o que significa. Que tem coisa, hein? Tem, né? Bom, então toda a saga de um herói, né, ela... chegou num tempo em que a humanidade, ela teve que buscar o seu caminho sozinha, aquilo que eu te expliquei. Ela teve que fazer as coisas pelo seu próprio esforço. Então, Hércules, ou o herói, que está correlacionado à consciência, porque Hércules, no sentido etimológico da palavra, ou no simbolismo da palavra, ele quer dizer a glória de Hera. Sim, isso. Hércules quer dizer a glória de Hera. Porque todo herói, ele é filho, historicamente ou mitologicamente. Tem aquela genealogia fantástica, né, dos deuses. Ele é filho de um ser divino, de um deus com uma mortal. Então, o que aconteceu? Zeus se encantou pela rainha Alcmena, e como ele sabia que ela não iria trair o rei, ele se revestiu de uma outra formatação, parecido com o marido, e ele teve o filho, ele teve Hércules com ela. Ela, tendo consciência daquilo, ficou com medo da fúria de Hera. Sim. E quando nasceu o menino, ela deixou o menino para alguém cuidar. E aí uma das deusas se compadeceu, foi atrás de Hera, pegou o bebê e mostrou para Hera, e pediu que Hera desse mamar, porque não iria sobreviver. Hera deu mamar, ele, como mamava com muita força, machucou Hera ficou brava, soltou o bebê, disse que não ia cuidar, e acabou, de novo, devolvendo o bebê para Alcmena, que não tinha bebê, hipoteticamente. Sim. Então a própria mãe biológica acaba cuidando dele. Sim. Hera depois descobre a façanha de Atenas, e aí o que ela faz? Ela manda 2 serpentes para o berço do bebê, para aniquilar o bebê. O bebê acorda com as 2 serpentes enroscadas no pescoço, pega com as 2 mãozinhas as serpentes, aperta, dá um nó e solta. A mãe fica apavorada com isso, então ele já dá sinais, desde que ele nasce, que ele seria alguém diferente. O pai, o rei, vendo isso, disse que teria que cuidar mais da educação dele. Então ele vai para treinamento com os melhores professores e instrutores da época. Então ele é treinado pelo Quiron mais desenvolvido do reino. E quando ele está pronto, ele começa a sua jornada. Aí ele casa, ele tem a sua vida pessoal. Nisso Hércules casou? Ele casa com a filha de um rei também, e que é Mégara, que é não sei se pronuncia bem assim, mas que é a esposa dele. Ele tem filhos, e numa fúria emocional, por influência de Hera, ele acaba matando a mulher e os filhos. Nossa! Todo esse relato, ele tem uma simbologia por trás. Claro, com certeza. Então, todo mito, todos esses aspectos são aspectos simbólicos. Pode nos chocar num primeiro momento, quando a gente lê na literalidade, sim, claro. Mas nós acabamos fazendo várias coisas dessas ao longo da nossa vida. A gente mata muitas pessoas que a gente gosta, Verdade. A gente precisa abandonar muitas coisas que a gente gosta, às vezes, pelo benefício de alguém ou pelo nosso próprio processo evolutivo. Então isso aconteceu com Hércules. E daí ele entra em desespero
Então ele procura o oráculo, né, e o oráculo diz que ele precisa ser provado, espiado por essas questões. Então ele vai, né, em busca dos trabalhos que vão ser dados a ele. Aí ele se apresenta ao rei. Seria uma forma de remissão, né? Vamos exatamente. Tá? Então ele se sente com a necessidade, né, de resolver essas questões. Tá. E daí inicia o trabalho dele. Hércules, nessa simbologia, ele representa a consciência humana. Hércules, consciência humana, legal, bacana. Tá? E ele é o herói, a consciência humana em transformação. Tá. Porque se nós olharmos atualmente a nossa quinta raça, nós estamos na quinta sub-raça da quinta raça, o que nós estamos maturando? A mente. Sim. Para quê? Para que ela amplie consciencialmente. Nós não estamos maturando a nossa mente meramente concreta para que o cérebro se desenvolva no seu máximo. Sim, também, mas para que nós possamos ir para além do cérebro concreto, ou seja, para a mente superior, tá? Para a completude desse plano mental. E Hércules representa esta saga, né, da ampliação da consciência humana. Bacana, em coisa de quanto tempo atrás? 3, 4 mil anos, né? Não sei quanto tempo tem. Essa mitologia vem do tempo da mitologia grega mesmo, né? Ou não? Essa mitologia, ela remonta os instrutores lemures. Nossa Senhora, então tem muita coisa. Tem. Tá? Porque Hércules era um titã. Então é Lemur Atlante. Olha, tem razão, já nesse... É Lemur Atlante, tá? Ela é muito... Então, provavelmente devem ser mitos recolhidos, né, no final da saga Lemur, né, no final da terceira raça, início da quarta raça raiz, né, e esse mito veio sendo trabalhado em várias civilizações. Né, na civilização indiana tem mitos semelhantes, né, tem vários heróis em várias... E os trabalhos são os mesmos? Tem alguma coisa de trabalhos similares? Tem, que bacana. Tem, o mesmo processo. Então ela se repete, né, muito, né, em termos da busca da ampliação ou da transformação da consciência humana, né? Porque desde que o homem recebeu a mente há 18 milhões de anos atrás, nós estamos nessa saga. Olha, 18 milhões de anos, hein? Olha. Vai estamos vendo lentos, só. Né? Tá bom, põe lento nisso aí. Ó. Então nós estamos tentando, né, chegar a estarmos inscritos nas estrelas, como Hércules conseguiu, né, ter uma constelação, né, para ele. Então nós estamos esperando que um dia a humanidade consiga se inscrever novamente, né, nas estrelas, né? Tomara, né? Tomara. É o que a gente espera. 18 milhões de... Quem esperou 18 milhões de anos já? Espera mais alguns. Não tem problema nenhum. Então vamos seguir, vamos lá. Sim. Então ele passa por todos esses treinamentos, né, para controlar sua força, controlar sua potência e para se educar como herói. Você falou, ele passa por treinamentos. Quem é que dá os treinamentos? É ele que tem que se virar ou não? Ele recebe, na época... Ele foi receber instrução no oráculo. Aí o oráculo deu esses 12 trabalhos para ele. E antes disso ele foi treinado como filho do rei. Ele foi treinado por educação, nas armas, na cortesia, nas virtudes, na honradez, no trabalho pelo outro. Ele foi treinado. E nós precisamos ser treinados. Ele foi educado. Quem seriam os nossos mestres para nos treinar? Josi, hein? Quem seria? Hoje nós estamos num trabalho quase que sozinho, né? Sozinho, solitário, né? A gente tinha, alguns anos atrás, muita esperança que a educação, num certo sentido, fosse forjar o caráter. E a gente vê muita fragilidade no processo de educação. Cada vez mais frágil. Né? Forjou até um certo tempo, né? A nossa geração, principalmente, né? Porque de lá para cá... Então, a educação é uma coisa que forja o caráter. Sem dúvida. Então, é necessário isso, esse processo de equilíbrio, né, entre as forças. Aquilo que é bom, né, e aquilo que é defeituoso em nós precisa ser equilibrado. Então, Hércules passa por esse treinamento. E depois ele continua. Quando ele entra nas provas, tem instrutores sempre invisíveis auxiliando e orientando em algum grau. Como nós temos. Né? Sei lá. Né? Como nós temos, através da nossa própria intuição, se nós estivermos ligados com a nossa vida interior, se a gente tiver trabalho interior, se a gente conseguir fazer
um momento de introspecção, um momento de escuta silenciosa dentro de nós mesmos, nós encontramos respostas. Encontramos, sim. A gente está conectado com a fonte, que a gente chama de fonte, né? Alguma coisa aí Exatamente. Que nos orienta. Então, se nós vibrarmos na busca desse equilíbrio, da harmonia, daquilo que a gente está em desarmonia, nós vamos ter conexões vibratórias para isso. Tá? Porque existem grandes hierarquias que vivem na harmonia. Então, se nós vibramos na harmonia, nós vamos nos conectar. Com certeza. Tá? E aí Hércules inicia os trabalhos. Né? O primeiro trabalho de Hércules, uma coisa importante de se colocar, que nessa chave que a gente trabalha, a Rosângela falou no outro programa, sim, um pouco falamos sobre o mito de Psique. A gente trabalha dentro de uma chave, chamada uma chave astrológica. Então, ela segue a saga do zodíaco. Dos 12. Né? Então, o primeiro trabalho seria o trabalho de Áries. Áries, tá. E esse primeiro trabalho é a captura das éguas devoradoras. O que é? O que representam as éguas devoradoras de homens? Bom, essas éguas representam os nossos pensamentos. Opa! Tá? E principalmente os nossos pensamentos mais viciosos, né? Os nossos pensamentos mais desejosos, de poder individual, os desejos, as nossas paixões. Sim. E esses pensamentos, né, eles são pensamentos circulares que nós podemos ter de estar fixado em algum ponto. Incrível, tem muito disso. Tá? Alguma ideia de que eu quero realizar isso, ou eu preciso disso, ou tal pessoa me fez tal coisa. Parece coisa obsessiva, chega a ser obsessiva. Exatamente. Né? Então, esses pensamentos circulares, eles vão colocar o ser humano num ciclo que não tem saída. E ele devora as nossas energias. A nossa energia mental é consumida por esse fluxo de pensamentos. E eles são tóxicos para nós. Com certeza. Não só para o ser humano, como para o coletivo. Então, nós somos responsáveis pela toxicidade do coletivo. Sim, claro. Por quê? Porque nós produzimos constantemente pensamentos maléficos. Então, nós somos os criadores do mal. Verdade, é assim mesmo. Tudo que você pensa, você está projetando aí no éter e pronto. Exatamente. Então, Hércules simboliza esse indivíduo que tem personalidade, que tem mente, que é um conjunto formado por um corpo físico, etérico, emocional, mental, racional, e que é iluminado por uma alma. Iluminado por uma alma. Nesse primeiro trabalho. Tá. A alma é o corpo intermediário, que significa o espírito, nessa matéria física. Tá. E entre o superior e a personalidade. Então, o trabalho de Hércules, o primeiro trabalho de Hércules está nessa relação entre ele conseguir o domínio desses pensamentos através da iluminação pela alma, ou seja, o primeiro despertar da alma. A pergunta, por que eu tenho que pensar dessa forma? Ou será que eu devo pensar assim? Ou eu posso controlar o que eu penso? Tá, agora eu vou explorar o seu lado psicóloga. Uhum. Agora, você deve entender, quem pensa assim, quem tem esse tipo de pensamento, e a maioria de nós tem alguns pensamentos nossos que são obsessivos aqui, que são sempre a mesma coisa. Nós temos preconceitos, conceitos que parecem tão enraizados aqui, a gente só pensa naquilo. Você só pensa nisso, só pensa naquilo. Como se trabalha isso? Dá uma de Hércules agora e me diz aqui como é que se trabalha esse tipo de fixação, por exemplo? Eu tenho o pensamento, que o mundo vai acabar. Uma coisa boba aqui. Eu vivo todo dia com esse negócio, o mundo vai acabar. Então, como que se muda? Como que se muda uma coisa que você tem que trabalhar, uma espécie de um trabalho desse, você mudar esse padrão, né? Como é que se muda o padrão desse tipo, assim, individualmente aqui? Você é uma psicóloga, você é uma auxiliadora de alguém. Eu sou seu paciente, chego lá, você vai me auxiliar. Hércules, você disse que tem o auxílio dos invisíveis, né? Então ele recebia intuições, assim, nesse aspecto? Sim. Na realidade, assim, os pensamentos, eles são produtos Sim. da natureza mental. É impossível eu parar de pensar. Praticamente porque o que a impossível. mente faz? A mente pensa. O que eu tenho que fazer? Identificar se esse pensamento é bom ou se esse pensamento não é bom. Olhar para o pensamento e não negá-lo.
Porque a maioria das pessoas, quando pensa uma coisa ruim, às vezes elas negam os pensamentos, Sim. elas reprimem, eles vão vir de outra forma, né? Então, identificar, trazer à luz, por isso que a alma é a iluminadora. Então, trazer à luz esses pensamentos. E nessa prova, ele não tem que matar as éguas, ele tem que recolher as éguas. Isso é uma questão um detalhe muito importante no trabalho. Ele tem que recolher e prendê-las. O que nós temos que fazer quando a gente identifica um pensamento desses? Nós temos que recolhê-lo, olhá-lo, né, e prender, como eu brinco com os meus pacientes, pendura no cabide. Sim. Deixa para ver isso depois. Né? Mas você sabe que está lá, está dentro do guarda-roupa, está lá naquele cabide. E que ele vai aparecer novamente. Isso, exatamente. Tá? Pelo menos Só você sabe onde é que ele está. Nesse sentido, quando eu vejo que é um pensamento que o mundo vai acabar, vamos pegar o teu exemplo. Ok, pode ser que o mundo vai acabar. Né? E como tudo no mundo é mutável, realmente o mundo vai acabar. Agora, quando eu não sei, tá? De que forma eu não sei, eu não sei se eu vou pegar o fim do mundo. Nada posso fazer contra, né? Nada eu posso fazer, porque é um processo cíclico da Perfeito. natureza. Então, o que eu tenho que fazer para que eu não fique presa a esse medo que o mundo vai acabar? Viver. É isso. Né? E viver com o quê? Com bons pensamentos. Né? Então, isso nos ajuda a criar novos hábitos e a ter domínio sobre o que a gente pensa. E à medida que eu vou pensando, eu vou naturalmente elevando os meus pensamentos. E quanto mais elevados eles são... Você está na frequência adequada. Mais eu vou ter domínio sobre eles. Isso. Mais eu vou me sentir harmônica no sentido de produção mental. Né? Porque tem pessoas que criam hábitos muito negativos desde pequenininho. Né? Porque leva coisa porque vai chover, te cuida porque vai acontecer alguma coisa. Ao invés de assim, vai com luz, vai bem, né? Te diverte. É uma outra forma de eu sair mas são hábitos culturais. Perfeito. E que a gente acaba impregnando isso, né? Então, solta. Identificou, isso não tem um valor intrínseco para ti, solta. E isso foi o que Hércules foi fazendo ao longo do caminho. Só que no primeiro trabalho, ele não sai vencedor no primeiro trabalho. Isso que eu ia te perguntar. Isso. Tá. Como é que foi o resultado dele? Quando ele é dado esse trabalho a ele, um amigo vai junto com ele. Né? E quando ele chega nas terras desse rei para recolher as éguas, a primeira coisa que Hércules faz é atirar o próprio rei, esse malfeitor, para as éguas comerem. Tá? E aí, esse rei representa alguma coisa? Sim. Dentro da simbologia? Esse rei representa exatamente o lado maléfico da produção dos pensamentos. Ah, tá, ok. Tá? Sim. Então, esse amigo representa a fragilidade da nossa personalidade. Porque o que acontece? Ele chega, ele faz isso, e ele vê que então é fácil de recolher as éguas quando elas são alimentadas. Ele recolhe todas, né, e começa a condução. E nesse momento, ele é chamado para um outro trabalho, para uma outra atividade. E ele diz para o amigo, então vai levando elas para o lugar ali que a gente tem que guardar elas. E ele se afasta. Né, e o amigo vai levando as éguas, só que ele não tinha a força de Hércules. Né, e as éguas devoram ele. Quando ele retorna, ele vê que o amigo está morto e que o trabalho não está concluído. Então ele recolhe todas, prende as éguas, né, e fica muito entristecido, porque um lado dele, né, não cumpriu o trabalho. Então ele cumpriu a prova, mas ele não teve total êxito na prova. Então isso é uma coisa que ocorre conosco ao longo de todas as nossas vidas. A gente vai melhorando, né? E mesmo numa vida, se a gente parar para pensar, do 0 ao 7 a gente pensa de um jeito, dos 7 aos 14 a gente pensa de outro, dos 14 aos 21 de outro. Quando a gente chega na idade da maturidade, a gente, eu não penso mais como eu pensava, né? Hoje a minha mente parece que está mais leve, né? Então há uma transformação, porque há uma forja do melhor de nós na nossa personalidade, né? E na nossa alma também. E aí a gente vai aprendendo a superar essa prova ao longo da existência, né? Ou das existências. E aí como é que ele termina esse primeiro trabalho assim, meio num insucesso, vamos dizer assim, não completado? Não completo. Tá. Hércules passa por vários trabalhos assim. Tá, e esses 12 trabalhos, eles têm uma sequência
Tem uma sequência, é uma sequência necessária, vamos dizer. Necessária. Isso também prova, vamos dizer, já que é tudo simbólico, eu não posso pular etapas. Não. E nós não pulamos. Eu não posso começar hoje, se eu comecei a fazer o primeiro trabalho do Hércules, dominar meus pensamentos, eu não posso ir para o sétimo, sei lá qual é o simbolismo lá. Então, que não vai ter jeito, vai me atrapalhar no processo, é isso. Vai, porque eu não vou ter condições de dar conta daquela prova. Tá. Então, eu tenho que ter, as 3 primeiras provas, elas são básicas para todas as outras. A primeira é o domínio dos pensamentos, a segunda é o domínio dos nossos desejos, das nossas paixões, das nossas emoções. Tá? E a terceira prova é o primeiro contato intuicional com um vislumbre de sabedoria. Tá. É o terceiro trabalho? Terceiro trabalho, tá? Então, deixa eu ver se fechamos o primeiro ou não? Ver se falta alguma coisa no primeiro. Ó, para fechar o primeiro trabalho, né? Então, Hércules, ele adquire um poder sobre si mesmo, sobre os seus pensamentos, desejos e ilusões. Este poder exercita-se todas as vezes que podemos ter, mas optamos conscientemente em abster em prol do objetivo e do serviço. Sim. Então, quer dizer, é a vigilância dos sentidos, que a gente tanto fala. Né? A gente tem que ficar sempre de olho no que a gente está pensando. Exatamente. Então, aprendemos a lidar com a decepção até que percamos as ilusões e dominamos os desejos. Perfeito. Porque ele acaba se decepcionando com ele mesmo, porque ele falha. Claro, quando a gente falha, quando a gente se propõe a fazer algum regime, alguma coisa aqui, a gente não consegue, a gente fica decepcionado com a gente mesmo. Ou mesmo que as pessoas vão tentar fazer uma meditação, elas não conseguem acalmar a mente, elas se frustram, não consigo, vou desistir da meditação porque a minha mente me atazana, meus pensamentos me atazanam. Né? Então, é lidar com a decepção e insistir. Né? Que isso é uma das coisas que ocorre com Hércules desde o primeiro trabalho até o final. Hércules nunca desiste. Que bacana, tá vendo? Vai prestando atenção. Ele nunca desiste. Ele tem uma capacidade de perseverança muito forte, que é uma característica da alma divina, da alma humana. A alma humana não desiste. Ela pode perder várias encarnações, mas ela desiste se ela tem uma capacidade de despertar? Não. Talvez seja esse reflexo, né, de a gente estar sempre se renovando, acordando e superando os baques da nossa vida, né, digamos assim. Exatamente. Alguma coisa que nos move que a gente não sabe o que é aquilo que nos move. Exatamente. E aí ele entra no segundo trabalho. Né? O segundo trabalho vai ser o trabalho de touro. Touro, tá. É o meu signo, hein? Vamos lá, vamos prestar bem atenção. Então vai ser o trabalho de touro. O touro de Creta, né, que é conduzido por Hércules até a Terra Sagrada. Então ele representa os desejos e as nossas paixões. Tá. O touro é o símbolo da geração física e terrestre. Quando a geração se divide em sexos, né, masculino e feminino, que isso vai se dar na sua maturidade, na terceira raça raiz, né? E então ele matura essa divisão dos sexos, o homem passa a assumir esse canal criador, né? Então ele vai multiplicar a raça, aí ele ganha a mente e ele continua fazendo esse trabalho de desenvolvimento. O touro representa esse aspecto, né? E é o domínio psíquico básico para uma consciência poder despertar. Tá? Como é que é? Repete aí, é o domínio... O domínio psíquico básico para uma consciência despertar. Poder despertar. Isso é importante, tá? E nessa prova, ele vence, ele consegue fazer o domínio... Essa ele consegue, a segunda ele consegue passar. Ele consegue fazer completar o domínio do touro e conduzi-lo até a Terra Sagrada. Tá. Então ele cumpre esse trabalho. Né? E daí ele vai para o terceiro trabalho, que é o trabalho de Gêmeos. Sim. Tá. No trabalho de Gêmeos é um trabalho bem interessante, né? O que representa? Ele vai colher as maçãs de ouro, ou os pomos de ouro. Tá. Qual é o simbolismo? Que elas são nascidas da árvore do conhecimento. Opa. Tá. E muito procuradas, mas pouco encontrado. Sim, é o que a gente faz, né? Exatamente, né? Então, essa árvore do conhecimento é a árvore da sabedoria. Então, ele é posto à prova, né, para buscar esses pomos de ouro e devolver.
Então representa a sabedoria de em algum grau. Tá? Ok. Que nós temos que ir galgando aos pouquinhos. Então eu tenho que ter domínio dos meus pensamentos, domínio dos meus desejos, das minhas paixões. Para quê? Para eu poder galgar um pouquinho de sabedoria. Olha aí. Tá? Faz Atingir sentido. um pouquinho do processo intuicional. E quando ela aparece, então, né? Quando somos ajudados por seres invisíveis que vibram na frequência do altruísmo humano. E isso é o que vai acontecer nessa saga, que ela é muito interessante. Deixa eu te interromper aqui. Você está falando de seres invisíveis aqui. Quando a gente fala isso, eu vou usar as duas coisas. Eu quero que você veja como teosofista e como psicólogo também. Essa alusão aos seres invisíveis, a gente não estaria colocando, apesar de ser simbólico, mas ao mesmo tempo se fala em seres invisíveis, considerando que eles estejam aí, a gente não os vê. Mas quando acontece isso, nós não estamos delegando ou deixando algum invisível vai me ajudar. Quer dizer, se eu me comportar assim, patati, patatá, se eu fizer isso aqui, alguém, numa coisa que eu não vejo, vai me ajudar. Então, eu já não me esforço tanto, estou conjecturando, né? Não me esforço tanto porque ou me esforço objetivando um auxílio de quem eu não vejo que vai facilitar o meu caminho. Como é que você vê esse aspecto? Quer dizer, eu eu vejo como eu tirar toda a minha potencialidade. O meu carro anda a 200 por hora, ele tem capacidade de andar até 200, mas eu ando com ele a 120, porque eu sei que os outros 80 alguém vai aparecer para me empurrar. Não é nessa Você relação. Entendeu Eu entendi. Onde eu estou querendo chegar? Eu entendi. Pode levar esse tipo de pensamento. Mas o que objetiva no trabalho é justamente o contrário. Porque Vamos ver. O que simbolicamente significam esses seres invisíveis? Isso. São as grandes forças da natureza. Bom. Simbolismo também. Então, assim, as grandes forças da natureza, todas são harmônicas. Porque todas trabalham, mesmo quando elas entram em algum ciclo de desarmonia, para novamente se harmonizar. Sim, então, eu trabalho com a grande lei de harmonia e a lei do karma. Então, desarmonizei, o karma vem e ajuda a harmonizar. Perfeito. Harmonizei de novo, ando. Ok. Esses são os seres invisíveis que trabalham com a gente. Isso, e foi bom então a gente esclarecer, porque senão nós estamos dando uma constituição física, nós estamos antropomorfizando sem a gente ver, né? Exatamente, não é. Não é nada disso, então que bom, tá. Mas também não podemos negar que existem hierarquias de seres superiores, para quem acredita nisso ou estuda sobre isso, que também nos auxiliam e vibram nessa lei de harmonia. Sim. Eles não podem nos ativar diretamente, porque eles não podem se imiscuir no nosso karma. Mas se nós estamos vibrando na lei de harmonia, eles vão vibrar na mesma lei. Então, nós vamos ter um impulso. Existem formas e formas de você buscar a sua conexão, exatamente, né? Isso. Exatamente, tá? Ok. Então, precisamos nos afastar do egoísmo para que a sabedoria surja. Muita coerência. Se nós não nos afastarmos do egoísmo, não tem como a sabedoria surgir. Então, Hércules, ele está afoito para buscar esses pomos, né? Então, e ele consegue? Ele consegue, Opa, tá aí, mas ele recebe um alerta do mestre antes dele sair para a jornada, né? E porque essa coisa do Hércules estar afoito, isso aparece em várias provas. Nós temos uma certa ansiedade, né, para atingirmos um grau de sabedoria. Então a gente estuda aqui, a gente vai em instituição aqui, em terapia ali, não sei aonde. A gente tem pressa, né? Porque a gente a gente sabe quanto tempo a gente vive fisicamente. Então o nosso espaço é esse, a gente tem que correr, né? E aí ele recebe um alerta. Né? A busca não é assim. Ela não é afoita, porque ela não é superficial, a busca da sabedoria. O caminho é longo e a árvore está bem protegida. Então a árvore das maçãs de ouro, dos pomos de ouro, estavam protegidas por 3 virgens e um dragão de 100 cabeças. Qual é o simbolismo disso? E aí nós vamos ver o que simboliza cada um. Ok. Então ele protege-se, né? Então ele sai com essa instrução e ele protege-se contra o desgaste causado pelas forças contrárias maiores. Tá. Porque à medida que eu saio à busca disso, eu vou ter muitas forças contrárias. Com certeza. Para pensar, à medida que eu busco um trabalho mais espiritualizado, ele é fácil? Não. Não.
Aí que vem as tentações. E eu vou aparece uma série de coisas. Exatamente. E aí é isso que os mestres advertem, que ele precisa estar atento. Então, essas forças maiores do que você e pelo atrito dos enigmas que são muito sutis para a tua compreensão. Então haverá 5 testes que ele tem que prestar atenção nessa prova. Na terceira? No terceiro trabalho. Ele no passa terceiro por tem mais 5 testes. Ele passa por 5 testes, né? E daí ele sai à procura. Começa a perguntar sobre árvores, umas maçãs, ninguém sabe nada, né? Ele fica percebendo que ele não vai ser... Ele não passa no primeiro teste, porque ele não encontra, né? E aí ele recebe, os mestres percebem que ele está perdido e enviam um instrutor. Opa! Tá? Só que esse instrutor chega para orientá-lo e Hércules não escuta ele. Ah, tem isso também, né? Tá? Ele não escuta. Ele não consegue captar as instruções do instrutor. Tá? Então o emissário tenta se fazer ouvir, mas ele não consegue. Hércules está sempre distraído para todas as solicitações do mundo. E não é isso que ocorre com a gente. Quando a gente sai, a gente não se distrai com várias coisas. Muitas vezes. Às vezes até com o próprio conhecimento que a gente está estudando. A gente fica tão fixado numa ideia, ou em querer que eu te convença com aquela ideia, ou em querer que eu brilhe com aquela ideia, né? E eu acabo... Entrando por aqui, sai por aqui, né? Como a gente diz, né? Exatamente. Um monte de gente... E eu vou perdendo tempo com isso. Perfeito. Então, Muito o primeiro teste é o teste da intuição. Ele não ouve. Tá. O segundo teste, ele não distingue o real do irreal. Outra boa. Tá. O terceiro teste, ele percebe... daí no terceiro teste, ele se encontra na sua caminhada da busca para saber onde que é o caminho para encontrar os pomos, com um falso instrutor. Opa! Falso profeta de hoje, né? Vamos dizer assim. Exato, as falsas instituições, isso, os falsos um profetas, monte de coisa, isso. os dogmas que nos prendem. Perfeito. Tá? E ele se encontra com um desses aí. Tá? E ele se encanta com o cara, porque o cara tem uma lábia boa e as tal. Seduções e eleva ele, diz como ele é grande, como ele é poderoso, como ele pode. Alimenta o ego dele, né? De botar lá em cima. E ele fica enredado ali, e aquele falso instrutor cria uma redoma que o prende. Que é o que nós fazemos com a gente mesmo. Tá? E esse instrutor recorda a instrução inicial dele, porque quando o instrutor lança ele para essa prova, ele diz... exato, eu vou ler textualmente, porque essa frase é muito bonita. Ela diz assim, ó: a verdade, Hércules, está dentro de você mesmo. Existe um poder superior, existe a força e a sabedoria, mas elas estão dentro de você. Volte-se para o seu interior e invoque a fortaleza que é a sua herança divina. Isso serve para qualquer um de nós. Não é só para o Hércules aí. Você pode escrever isso aí e pendurar no teu espelho toda manhã ali, toda né? Manhã. Né? E aí ele lembra disso. E quando ele lembra, ele quebra as amarras, se desprende do falso instrutor e vai rumo ao quarto teste. Tá. O quarto teste, ele encontra Prometeu, né? Acorrentado, sendo comido por os abutres, o seu fígado durante o dia, regenera à noite, e ele fica compadecido com o Titã que está lá sofrendo. Ele solta as correntes, rompe as correntes, leva Prometeu para o lugar, cura as feridas dele, tá? E quando ele faz isso, né, ele faz o primeiro ato dele, né, de altruísmo. Sim, claro. Tá? E esse é um primeiro ato de sabedoria. Então, nesse teste ele passa. Então, ele aprende, ele obtém na presença do... o instrutor vem na presença dele e diz assim, que não houve atraso, porque Hércules mais uma vez para curar Prometeu. E ele para de procurar os pomos. Sim. Daí o instrutor diz para ele, não houve atraso, filho, mas aprendizado na execução da lei do caminho, que é servir a quem necessita. Que bacana. Então, às vezes a gente acha que a gente está numa jornada, num trabalho muito pessoal, interior, e de repente acontece uma coisa... Vou dar um exemplo, na minha família. Alguém fica doente, alguém precisa do meu auxílio, e às vezes eu tenho que parar o que eu estou fazendo para fazer aquilo. Sim. E eu acho que eu estou perdendo tempo, né? Na verdade não está, né? Tudo tem uma razão. Tudo né? tem um porquê.
Então, e várias coisas, a gente podia bacana, tecer vários exemplos Sim. aqui. Então, ele passa no 4º teste. No 5º teste, ele está cansado, porque ele está com certo desânimo, porque ele segue o caminho e não encontra. Nada. E aí, lá, de tanto ele perguntar, alguém no caminho diz para ele assim, os pomos estão nessa montanha aqui. Tu tem que subir essa montanha e depois dessa montanha tu vai encontrar. E era uma montanha gigantesca, e ele olha e continua o caminho, e vai subindo a montanha. E na intenção, porque ele nunca perde foco, que é a intenção dele de encontrar os pomos. Nessa estrada, ele encontra Atlas, o outro titã, Sim. carregando Carregando o mundo, né? Tá. E ele vê aquele gigante em sofrimento, em estado de sofrimento, e ele naturalmente larga as coisas dele e diz para ele, descansa um pouco, irmão. Eu e seguro aí. Tá. Enquanto ele segura e Atlas descansa um pouco, né? Hércules, vê que está no limite e ajuda o gigante, tá? E quando ele pega o peso do mundo, é muito bonito isso. Neste momento, misteriosamente, o peso rola pelos seus braços e o mundo começa a flutuar no espaço. Olha que legal. Tá? Bacana, né? E Atlas, então, abre a mão e entrega os 3 pomos para ele. Ah, que bacana. Tá aí. Tá? Aí é E que daí, tá nesse momento, aparecem as 3 virgens e diz para ele assim, que o trabalho tem que continuar, porque ele precisa continuar servindo a humanidade. Olha quanto simbolismo legal, né? Puxa Então, vida. se eu recebo um Bacana. tanto de sabedoria, eu sou responsável por aquilo. Verdade. E eu preciso não guardar aquilo para mim, mas eu preciso continuar distribuindo isso. Muito bacana. Então, ele passa nessa prova, né? Então, a verdadeira sabedoria não está em ter conhecimentos, mas sim em ser estes conhecimentos, em plena atividade inteligente. Puxa, que bonito. Tá? Então, ele passa a executar, a vivenciar, a ser isso mesmo. Sem dúvida. Né? E aí ele vai para o 4º trabalho. Tá. Tá? Ele já está mais fortalecido, né? Ele já tem um certo controle dos pensamentos, dos sentimentos, um pouquinho de sabedoria, né? Ou seja, um pouquinho de maturidade, Tá. né? Um pouquinho de experiência. E aí ele vai para um 4º trabalho, que é um trabalho muito exigente. Ele precisa capturar uma corça, tá? Que era uma corça, esse é o trabalho de Câncer. Ele precisa capturar a corça de Ártemis. E esse é o símbolo da intuição. A corça é o símbolo da intuição. A intuição, tá. E aí ele sai para fazer esse trabalho. Só que esse trabalho é muito difícil, ele leva mais de 1 ano para conseguir fazer isso. E nesse período as 2 deusas, tanto Ártemis quanto Diana, elas percebem que ele está tentando fazer isso e elas tentam tirar ele do caminho. Essa corça é minha. Eu que alimento ela, eu que cuido dela antes, Sim. não tem que te meter com ela, ela é minha. Aí a outra deusa diz, não, ela é minha, eu que cuido. E ele fica perdido. E daqui a pouco o senhor do templo, que deu o trabalho para ele, diz assim, essa corça pertence ao templo. Traga ela para cá. Aí Hércules se concentra, e num momento de silêncio, ele conversa com a corça. Sim. E ele Conexão. observa que ela está adormecida, porque ela está cansada de correr. Então, como ele era um arqueiro exímio, ele prepara sua flecha e acerta a pata de bronze da corça e derruba ela. E como ela estava ferida, ela não podia correr, ele pega a corça e traz para o coração. Ele carrega ela no coração, tá? E leva ao templo. Quando ele chega no templo, ele diz, a corça é minha. Ártemis diz, não, a corça é minha. A outra deusa, a corça é minha. E o senhor do templo diz, a corça é do templo. E aí, que bacana, ele né? entrega a oferenda para o templo e segue o caminho dele. Então, o que significa essas patas de bronze? Significa não a nossa memória cerebral, mas o lugar onde nós guardamos nos nossos corpos, que seria o corpo causal, esse corpo que reencarna, Sim. e que traz as nossas memórias atemporais, é lá que eu tenho que guardar a intuição. Tá. Tá? Pra depois ir buscar. E Sim. guardar o conhecimento. E esse conhecimento vai vir comigo, como a minha sacolinha de dons, cada vez que eu encarno. Interessante. Então é nesse templo que eu armazeno o conhecimento e a sabedoria. E aí ele se transforma do bronze em ouro.
né? Como vai haver a transformação. Então a Corsa significa essa intuição que está acima do instinto e do intelecto, Sim. que as duas deusas representavam. Hércules significa que o ser humano que já está desenvolvendo a intuição, porque nós já estamos nesse processo. Sim, muito, tá? Tá? Vamos atingir ele no seu máximo na sexta raça, mas esse plano já está aí, sendo posto à prova, tá? E ele representa aqueles que já adquiriram, o ser humano que já adquiriram um controle da mente e do instinto, da mente concreta e dos instintos. Tá, porque ele dominou lá os pensamentos, os sentimentos, uma capacidade inicial de sabedoria, né, pela ação altruísta. Então ele tem capacidade de acessar pequenos insights intuitivos e também guardá-los. E dá para perceber bem aí, como eu tinha te feito a pergunta, que você precisa de todos os trabalhos anteriores para você chegar nisso, né? Devagarzinho mesmo. Então, nesse trabalho ele faz a síntese. Né? O templo é a intuição que traz a luz e torna a luz permeável. Perfeito. E neste empenho há o desenvolvimento da inteligência, o controle do instinto animal e o aprendizado do valor do serviço. Olha que bacana. É uma prova muito bonita, a prova da Corsa, né? Sempre em meio a um intenso conflito da matéria física, emocional e mental. Porque nós sempre vamos estar envoltos nesse conflito. Sem dúvida. Porque nós estamos encarnados. Humanos, é claro. Não tem jeito. Não tem. Né? Só que se eu tiver domínio de como o corpo físico funciona, como o emocional funciona, como o mental funciona, e eu aprender esse funcionamento, eu tenho muito mais chance de dominá-lo. Muito mais. E vou sofrer muito menos com a demanda de cada um desses corpos, né? Ou desses princípios na natureza. E aí ele avança na tarefa, né? Deixa eu ver se eu coloco, tem mais alguma coisa aqui. Ele carrega então junto ao coração, né? Isso significa quando a vida do espírito e união com o todo for amada pelo indivíduo. Aqui é uma coisa muito importante que se liga com a doutrina secreta, que é a ideia da unidade. O ser humano, quando ele vem para a jornada da Terra, né, que é um espírito em jornada física e emocional, ele esquece que ele faz parte da unidade. Isso Blavatsky trabalha na primeira instância de cosmogênese. Nós esquecemos da unidade, que nós somos parte dessa unidade, que a unidade é esse todo harmônico e amoroso. E o ser humano esquece disso. Então, quando ele volta a amar a vida, quando ele volta a amar a si mesmo, ele volta a se conectar com o todo. Isso é uma grande dificuldade do ser humano aí. E muitos aí de escolas iniciáticas falam sobre o Atni Atati, uno no todo, todo no uno, mas não tem a mínima ideia do que isso significa, né? Exatamente. Então isso, claro, quando você tem a condição de perceber isso, que não é fácil, claro que você tem que fazer todos esses trabalhos aí sim você tem a, como é que se diz? A condição de poder se sentir pleno ou se sentir uma coisa só. Exatamente. Né? E sabe como ele percebe isso? Como? Quando ele sai do templo, que ele deixa a Corsa lá, ele sai a caminho e daqui a pouco o instrutor diz para ele assim, olha para trás, filho. E ele olha para o alto da montanha onde está o templo e vê uma nova Corsa, solta, livre. Ou seja, né, a unidade é para todos. Sim, que bacana. E todos têm que fazer essa jornada de trazer a intuição para o seu coração. Seu coração, para o templo, né? O teu próprio templo. Exatamente. Né? E aí, para isso é preciso deixar a vida fluir, né? Aceitando a eternidade como medida de tempo. E o cosmos como medida de espaço. Aí já requer isso aqui é doutrina secreta na veia. Mas já requer um certo... Você já tem que estar em determinado ponto do caminho aí. Exatamente. Né? Então, entender que, como Jacob Boehme coloca, né, que para quem o tempo é como a eternidade, e a eternidade é como o tempo, livre estará de qualquer conflito. Olha aí. É exatamente isso aqui. É bem isso. É o trabalho da Corsa. Né? É o trabalho de trazer a intuição e ver as coisas como elas são, verdadeiramente, e fazer aquilo que te cabe fazer. Sim. Dentro de um momento harmônico, ou buscando a harmonia naquele contexto.
E aí ele vence o quarto trabalho. Eu não sei como é que está nosso tempo aí, a gente vai entrar no quinto trabalho. Vamos lá, tem show, estamos falando pra caramba. Vai lá, segue adiante, vamos indo. Então, o quinto trabalho é a morte do leão de Nemeia. Isso, quem é o leão de Nemeia? Tá. Então, essa é a prova do leão, né? Dentro da roda zodiacal. O leão aqui representa a vaidade humana. Opa! Tá? E um dos principais calcanhares de Aquiles da humanidade, que é a vaidade e o orgulho. Né? Esse é mesmo. Verdadeiro calcanhar. Que chega a ter raízes que vão até o adeptado, chega a derrubar adeptos. Acredito, tá? sim. Porque tem raízes muito sutis. Então, e é algo que tem que ser morto. Esse aqui, ó, é a morte, os outros é prender as éguas, levar o touro, tá? Levar a corça para o templo. Esse aqui não, é matar o leão. Esse é matar, esse tem que matar mesmo, tem que liquidar. É matar o leão. Não é prender o leãozinho, que Sim. bonitinho meu leãozinho, né? Tadinho, ele é tão bonitinho, né? Não, é matar o leão. Então a pessoa vaidosa, ela é imatura e ela tem problemas de convivência, tá? E não tem chance de controlar seus pensamentos e desejos. Aí vamos separar um negócio, aí não tem nada a ver com autoestima, né? Autoestima é uma coisa, vaidade é outra, né? Exatamente. Tá, tudo bem. Tá. Pode ser que quem tenha baixa autoestima, né, pode se tornar vaidoso. Perfeito, em função ok. disso, né? Então, a vaidade tem dois extremos. Ela pode ser a pessoa que quer sempre aparecer, ou fazer aparecer suas questões, ou o outro oposto, a pessoa que nunca quer aparecer. Também é um tipo de vaidade. Sim. Tá. Ela é muito sutil, né? O normal é lidar com essa energia e aparecer quando é necessário e não aparecer quando não é necessário. Né? Mas aqui é posto a vaidade, o oposto da vaidade aqui nesse trabalho é a humildade. Humildade, sim. Tá? E sim. ser o que a gente é. Né? E aqui Hércules, então ele vai lutar com o leão, né? Esse leão está dizimando uma cidade, né? Que é Nemeia, e era uma fera monstruosa, e ele vai lutar. E no braço, né? E ele luta no braço. É mesmo, né? Isso eu lembro aí. Ele vai na unha. Isso. Tá? E ele chega, quando ele encontra o leão, o embate se dá, e aí ele vê que ele tem que prender o leão em algum lugar. E aí ele vê uma caverna e entra na caverna e tenta fechar a caverna. Tem duas saídas, uma entrada e uma saída. Ele fecha uma e atrai a fera. Tá? E quando ele atrai a fera, ela entra, né? Aí ele sufoca ela até a morte. Tá? Aí ele arranca com as próprias garras dela a sua pele e se veste dessa pele. Isso. Tá? Essa caverna tem a simbologia da nossa própria mente. É como se nós trabalhássemos com a nossa pineal e a nossa pituitária, essa capacidade de abrir a área consciencial. Tá? Muito interessante. E quando ele se reveste da pele do leão, o que acontece? Ele se reveste dessa força, desse poder, que o protege parcialmente. Só que foi dominado, né? Que foi dominado. Ele está lá. Exatamente. Com uma coisa que está dominada já. Já não tem. Parcialmente. Por quê? Porque ele vai se cobrir no corpo. Sim. Parcialmente. Vai ter partes que estão abertas. Então, sim. Cuidado. Claro. Ele não dominou totalmente isso. Certo. Tá sujeito a... Exatamente. Então, Hércules se cobre com a pele do leão, que o deixa invulnerável. Tá? Mas alguma parte que não está coberto está vulnerável. Tá vulnerável. Então, enquanto nós estivermos na jornada evolutiva, nós temos partes vulneráveis. Tem que estar sempre vigilante. Atenção. Isso. Atenção. Bons pensamentos, bons sentimentos, atitudes altruístas, mas atenção sempre. É isso mesmo. Tá? Porque senão nós podemos ser novamente atropelados pelo leão. Né? E tem várias outras questões dentro desse trabalho. Né? Então, é um trabalho que todos precisamos realizar para que nossa personalidade seja transformada em instrumento evolutivo. Né?
e de serviço em níveis cada vez mais profundos de consciência superior. Então, é preciso que a gente domine... Lapidando o diamante, né? Você vê que cada trabalho é lapidação do diamante, né? Exatamente. De uma faceta, de uma face do diamante. E aí nós vamos para o 6º trabalho, que é a posse do cinturão... Que representa que signo? Representa o signo de Virgem. Virgem, tá. De Virgem, né? E é a posse do cinturão da União, ou o cinturão de Hipólita, né? Sim. Que era uma rainha, tá. Né? E na contação desse mito, é uma rainha que trabalhava só com mulheres, né? Eram umas grandes amazonas, né? Em algumas falas, né? E esse grupo de mulheres era regido por Hipólita, o grupo de homens era regido por um outro líder. Tá. E quando elas queriam reproduzir, elas se juntavam, as heroínas femininas, com o herói masculino, reproduziam. Se era menina, ficava com as mulheres, eram criadas pelas mulheres. Se eram meninos, era amamentado e depois devolvido para os homens. Para os homens, que interessante. E assim eles viviam em harmonia. Hércules precisava buscar esse cinturão. Hipólita soube disso, né, pelos deuses, e se prontificou a dar o cinturão para ele. Só que foi marcado um horário para Hércules chegar lá. E enquanto isso, Hipólita estava se reunindo com seu conselho e explicando para as Amazonas que ela iria dar o cinturão e que Hércules iria entrar ali e eles iam fazer uma negociação. E nesse tempo Hércules chega antes, apressadinho, afoito, como ele foi desde a primeira prova, tá? Ele chega antes. E quando ele chega, ele cria confusão. E acaba tendo luta, as guerreiras vão proteger a rainha, acabam lutando, a rainha aparece, ele luta, ele acaba indo em direção à rainha na luta e acaba matando ela. Nossa! Tá? E isso significa, esse trabalho significa a união ou a integração do feminino e o masculino dentro de nós. É aquilo que Jung fala como o equilíbrio entre ânima e ânimos. Sim, ânima e ânimos. Essas duas forças que existem dentro do ser humano. Né? E elas precisam estar em união e equilibradas. E nessa prova ele também não passa, porque ele adquire o cinturão, mas ele não passa no equilíbrio porque... ele se adiantou e causou uma baita de uma confusão e não conseguiu da forma que tinha que ser conquistado. Exatamente. Tá. E ele não conseguiu escutar a intuição dele, ele não conseguiu olhar para o outro. Não soube esperar, podia. Não soube. É uma série que interessante. Que são várias coisas que ocorrem com a gente. Claro. Dá para ir percebendo, conforme você vai falando e as pessoas vão... Então, o cinto, ele significa o fim desse antagonismo. Significa a união dessas duas forças dentro de nós, que são necessárias para o processo evolutivo. Com certeza, o equilíbrio, né? Exatamente. Por quê? Porque a alma ela não tem sexo. Sim. Né? E não tem por que nós brigarmos por diferenças. Perfeitamente. Né? Somos um. Precisa chegar a entendimento disso. Exatamente. Então isso vai afetar muito os casamentos. Aqui entra muito um aspecto importante, que a humanidade ela está tão imatura que ela casa antes do tempo. E ela casa por N razões, né? Ela casa não por equilíbrio dessas duas forças, por maturidade. Ela casa por instinto. Instinto, uma série de outros fatores, né? Exatamente. Independência. E aí rompe. E gera karma. Olha que interessante, gente. Vai prestando atenção aí. Tudo tem seu tempo. Claro. Então, tem o tempo da gente chegar até as coisas. E tem o tempo da gente se apropriar delas, né? E esse trabalho é um trabalho muito profundo. Tem várias coisas que a gente aprofunda aqui. Eu estou dando pinceladas. Claro, imagino. Já estou vendo a profundidade disso. Nós estamos agora, o quê? No 7º? Vamos entrar para o 7º ou 6º? 7º, vamos lá. Que é a captura do javali. Javali. O que representa? É o javali de Erimanto, né? Que signo que é esse aí? Esse é o signo de Libra. Libra, tá. Balança, equilíbrio. Então aqui, esses primeiros trabalhos, eles são internos, eles estão relacionados também a relacionamento, mas o relacionamento com a sociedade. Sim. Tá? E o javali aqui, tanto ele é dócil, quanto ele é furioso. São os aspectos da nossa personalidade. Exatamente. Que em alguns momentos são dóceis e outros são isso famintos, eu digo, a mesma mão que afaga é a mesma que dá a patada aqui, né? Dá o tapa. Então, depende do grau de relacionamento. Se eu tiver equilíbrio desses aspectos dentro de mim,
eu vou ser dócil, senão Vai eu ser o vou contrário, ser o claro. javali que Isso. devora tudo. E aí o que acontece com Hércules? Ele vai para a caça desse javali, ele encontra o javali, ele percebe, ele tem que usar a intuição dele, e ele resolve então dar comida para ele. Alimentar o javali. Por quê? Porque ele sabe que se ele alimentar ele vai conseguir prendê-lo, Vai atraí-lo, porque né? ele tem uma fome atávica. Então ele dá comida, consegue capturar, prende ele, continua dando comida e domesticando. Chega um momento que ele abre a jaula, pega o javali e sai com o javali caminhando pelas patas traseiras. Ele levanta o javali Sim. pelas como se fosse patinhas traseiras, como se fosse um carrinho de mão, tá? Aquela brincadeira que a gente faz de criança, Sim. e entra na cidade com o javali dominado. O que representa isso? Que nós precisamos, para ter domínio desses aspectos da personalidade mais instintivos, nós temos que ter disciplina. E nós precisamos ser hábeis nessa disciplina. Isso, astutos, né? E ter uma dose de bom humor. Porque todo mundo ri quando ele chega. Sem todo mundo dúvida, ri já do pensou, javali. imagina a cena ali. Tá? Por quê? Porque nós temos que ter domínio dos instintos inferiores e carregá-los nas nossas próprias mãos, tá? Mas saber que nós estamos no domínio disso e que nós temos que continuar educando essa parte até que ela esteja sob Para o não total deixar virar domínio. selvagem de novo, né? vamos dizer assim. Exatamente. E aí ele passa na prova. Tá? Olha. Essa prova ele supera. Então, sempre é auxiliado por um humor que ajuda no controle dos desejos. Que interessante, ó. Isso aqui ajuda que a gente não reprima também as coisas, né? Porque às vezes a gente tem defeitos e tem essas voracidades e a gente quer reprimir, né? Sem dúvida, sempre. E aí daqui a pouco quando o javali volta, ele volta mais furioso. né? Nossa, se não volta. Então é aprender a lidar com isso. Ele fala, né? já fui domesticado, agora não vão me pegar de novo, não. Pior ainda. E o oitavo trabalho É, é um trabalho muito importante, que é o trabalho do escorpião. escorpião. E é do signo de escorpião também ou não? Signo de escorpião. Tá. É erguendo a hidra de Lerna. É um dos trabalhos mais famosos de Hércules, Sim. né? É o controle da hidra de Lerna. E ó, erguendo a hidra de Lerna. Isso aqui é importante. Essa é a questão do inconsciente. A hidra representa o nosso inconsciente. Essa não é a que tem um monte de cabeças, não. Sim, Essa, né? são 9 cabeças. 9 né? cabeças, tá. E mortais, né? E uma imortal, que ele descobre depois. Então, ele precisa integrar esses conhecimentos, esses elementos do inconsciente para a consciência. Então, ele vai nas profundezas do inconsciente, desse monstro fétido, horroroso, cheio de cabeças, né? E ele tem que vencer essa hidra. Tá? Então, ele vai cortando cabeças e Até chegar, né? E vê que não é por aí, né? E aí um dos auxiliares dele, lá, um amigo que está perto, diz, queima as cabeças. Ele queima e ele vê que mesmo assim ele não está conseguindo dominar, até que ele chega ao domínio total e encontra uma única cabeça que não é dominada, né? E o que ele faz com essas 3 cabeças, né? Ela tem uma simbologia muito interessante. As 3 primeiras cabeças que ele corta Sim. são os nossos apetites. É o Apetite, sexo, tá. o conforto e o dinheiro. Rapaz. Tá? Ter as 3 outras cabeças, as paixões, o ódio, o medo, o desejo e o poder. Tá. As outras 3 cabecinhas, o orgulho, a separatividade e a crueldade. E todas essas cabeças são atávicas no ser humano. Elas vêm de raça em raça, de geração Imagino, em geração. é. E estão no nosso inconsciente coletivo. Claro, todos nós temos as tendências aí, né? Exatamente. As E nidanas. uma delas é imortal, que vai renascer, que é o melhor de nós. Mas espera aí, são 9? Você citou 9, né? A cabeça boa qual é? Tem a 10ª então ou não? Tem. Tá, tem a 10ª, tá. Você não citou Tá. ainda, tá. Aqui precisamos nos render à hidra, né? Com humildade, pois ela volta quando menos esperamos. E como ele se rende? Ele lembra de uma instrução do mestre, que ele precisava ser humilde nesse trabalho. Tá? E o mestre diz que ele teria que ficar abaixo. Então o mestre usa uma frase assim para ele: nós nos levantamos ajoelhando. O Opa. mestre dá essa consigna para Sim. ele. Nós nos elevamos nos ajoelhando. Humildade, né? Tá?
E aí, como ele vence a Hidra, né, para ele poder matá-la totalmente? Ele tira ela da caverna, que é onde ela estava na escuridão, do inconsciente, conseguia ter todos os seus poderes, ele tira ela para a luz e eleva ela para a luz. Porque o ambiente que ela estava era tão fétido, tão poluído, Sim. que nada se conseguia ter força ali. Então ele eleva, ele se ajoelha e eleva a Hidra. E aí ela, com a luz, ela vai perdendo a força e morre. E aí ele percebe que dentro dela tem a imortalidade. Tá? Por quê? Porque nós matamos os nossos defeitos, mas dentro de nós existe o quê? A cabeça imortal. Ai, tá. A Hidra é o nosso próprio inconsciente. Sim. Tá? Mas peraí, como é que ele mata então? Se é imortal, como é que ele mata? Qual é essa relação? Essa cabeça ele não mata, essa cabeça ele enterra e põe uma pedra sobre ela e ela fica sibilante, ela fica em eterno Agora movimento. sim, tá. Tá? E então, quando as 9 cabeças caíram, Hércules viu a cabeça mística, que era imortal. Ele decepou, enterrou ela ainda sibilante na rocha. E aí ele repete: é ajoelhando que nos levantamos, é nos rendendo que conquistamos, é desistindo de algo que ganhamos. Oh, que bonito, hein? Tá, esse é um trabalho muito profundo. Puxa, bonito mesmo. E aí o 9º trabalho, né, é a expulsão dos pássaros devastadores do lago de Estífale. Nossa Senhora! Esse é o trabalho de Sagitário. O que significa isso aí? Cada nome interessante, é complicado pra caramba. Esse trabalho, ele é similar ao primeiro trabalho. Tá. O primeiro trabalho era das éguas, né? Sim. Que consumiam nossas energias, nossos pensamentos. Esse aqui, os pássaros são similares. Só que eles são, esses pensamentos são muito rápidos e tão maldosos, tão potentes, que eles ofuscaram o sol. Puxa. Tá? E aqui tem a representação do nosso karma coletivo. Ih, agora sim. Tá? E aí Hércules é advertido que ele precisa fazer um culto a Hélio, Deus Hélio. Deus Sol. Para que ajude ele nesse trabalho, porque esse trabalho era pedreira. Né? E ele tinha ganhado de Atena um símbolo, uma espécie de sinos, né? Sim. Com um som muito harmônico, mas de uma estridência insuportável para o ouvido humano. E ele vai para esse lugar, encontra esse lago, né, que era fétido, empestado desses bichos monstruosos. Eles tinham asas de metal, bico de ferro, as penas, se caíssem assim, elas rachavam uma pessoa no meio. E ele viu, como é que eu vou lidar? Ele pegou algumas flechas com o veneno da hidra, matou alguns, mas eram tantos que seria impossível ele fazer dessa forma. E aí ele lembrou dos sinos. Lembrou do? Dos sinos, do símbolo, tá. E aí ele bate o símbolo, bota um protetor no ouvido dele, mesmo assim ele é insuportável o som, e os pássaros começam a se afastar e ele limpa o lago. O que significa o símbolo? O símbolo, ele é o uso correto do som, o uso correto da palavra, o uso correto do pensamento. Tá? O símbolo da energia da inofensividade. Que consegue transformar tudo. Porque quando a gente estuda a origem das coisas, a origem ela é harmônica, né? E ela tem um som de harmonia. O universo tem um som agora de harmonia. Sim, tá. Então ele toca esse som de novo. Ele traz essa harmonia novamente à tona. Né? E limpa. Essa é a dissolução do karma coletivo. E que precisa ser feito por todos nós. Esse é complicado, hein? Esse é complicado. Esse é o nono ou 10º? Nono. Eita, nós. Os pássaros são o concentro da energia negativa, verbalizadas em pensamentos emitidos. Até hoje. De eras em eras. Hoje, se você vê a situação de hoje, você vai ver que faltam alguns milhões de anos só. Né? Nossa! E trazendo para o ser humano, os 3 primeiros pássaros, ele é atacado por 3 pássaros logo que ele chega no lago. O primeiro é o pássaro da tagarelice, que nós temos dentro da gente. Tem. Tá? Aqueles comentários inúteis, aquela falatória. Desnecessários, muitas coisas. As línguas viperinas. Exatamente. O segundo pássaro é o falar de si próprio. Sim.
porque eu gosto disso, eu faço aquilo, eu isso, eu aquilo, né? É o excesso de ego egotismo, exacerbado. né? Exatamente, né? Aquela autoimportância, Isso. né? Porque eu sofro, o meu problema é muito maior do que o teu. Eu sofro, né? Olha para o meu sofrimento, né? Então, esse falar de si próprio é o segundo passo. O terceiro é o de transmitir coisas inadequadas. Como tem isso, né? Da gente sair falando qualquer coisa que a gente escutou, ou pegando uma ideia e saindo vendendo a ideia. Ou trazendo isso para 2019, né? Os fake news, as coisas, exatamente, né? Um atrás do outro, né? Notícias falsas. Sem responsabilidade nenhuma. Total, isso, tá? nenhuma. Esses pássaros são fatais. Né? Que interessante isso aí, nossa, não fazia nem ideia. E aí ele aprofunda mais, o trabalho tem mais questões. Isso, como a Josi frisou, vejam só, hein? Tudo nós estamos abordando, ela está abordando, né, superficialmente. Sim. Imagina se vai uma imersão nisso aqui, né? Um trabalho desses aqui dá uma noite de conversação, não, imagina, vários dias de reflexões e muitas reflexões ao longo da nossa vida. Muito legal. Muito porque legal. nós vamos nos deparar com esses obstáculos sempre. Né? Bacana. E o 11º trabalho... É o 11º ou 10º? O 11º. Tá. É o penúltimo trabalho, né? Tá. Ele vai limpar os estábulos, que são os estábulos do rei Augeas. O rei Augeas, ele tem um rebanho enorme por muitos anos e ele nunca limpa o estábulo. Sim. E a cidade ficou empestada, com epidemias, doenças, e não tinha solução. Sim. E ele estava dando recompensa para alguém que conseguisse limpar os estábulos. Hércules chega, né, e se coloca à disposição, sem nenhum armamento e sem pedir nada. E o rei, muito materialista, desconfia, né? E diz, então, eu não confio em ti, mas eu vou fazer um trato contigo. Se tu conseguir fazer essa tarefa num dia, eu te dou 1/3 do meu gado. Se tu não conseguir, eu corto a tua cabeça. Opa! E o Hércules, ok. Tá, só que Hércules não pediu nada. E aí Hércules foi fazer o trabalho. Né? Daí ele observou o ambiente e ele viu que tinha 2 rios próximos. Ele conversou com os rios, né? Pediu licença e recolheu os rios do seu curso natural e canalizou os rios para as terras de Augeas e limpou os estábulos num dia só. E depois recolocou os rios novamente no seu curso. Então, os rios são os recursos disponíveis que a gente tem. Tá. Eles estão aí, exatamente como dizem, né? Tá tudo a nossa... Tá aí. Tá tudo aí. Tá. Basta a gente usar a nossa intuição. Sim. Como fazer uso disso, né? E como fazer bom uso. Bom uso, exatamente. Né? Os excrementos dos bois são os materiais emocional e mental que se deixa acumular em nós e no mundo. E empesteia tudo, claro, tá aí. Tá? Então, e aqui o indivíduo, a partir dessa compreensão interna das coisas, ele volta-se ao serviço para a humanidade. E aí o que aconteceu com Hércules? Ele termina o trabalho, ele volta, tá? O rei Augeas fica enfurecido com ele. Expulsa ele do reino. Eu não vou te dar nada porque tu é um impostor, porque tu fez alguma magia aí, tu não sei o que tu fez, tu é um impostor, isso não podia acontecer, e eu não vou te dar nada, e expulsa ele do reino. Puxa, tá? Então, qual é o aprendizado disso? Que nós não temos que ter recompensas pelas coisas que a gente faz, e nem esperar recompensas quando a gente está trabalhando pela humanidade. Mas nesse caso aqui, ninguém pediu, né? Foi oferecido, né? Sim, mas a mente materialista do rei achava que ele queria recompensa e ia usurpá-lo. Né? Então, o que mostra aqui? Que quando se chega nesse nível de desenvolvimento da consciência, há grupos que se agrupam nesse mesmo trabalho. Sim. Tá? E que se formam espontaneamente e vibram nesses trabalhos pela humanidade. Quem são esses grupos? As grandes fraternidades hierárquicas que existem ao longo de todas as humanidades, em todos os manvantras que já existiram. Sim. E a grande hierarquia que está aqui nesse atual manvantra cuidando da humanidade. Os instrutores de todas as raças raízes, né, que ciclicamente vêm como reis, como instrutores, como mestres, para ajudar a humanidade. Né? E esse grupo ele está interligado nessa roda universal. E quando um ser humano atinge esse nível de herói,
esse nível de consciência, ele vai trabalhar na mesma vibração desses seres. Então ele passa... É quando o mestre aparece. Isso, bacana, muito bom. Tá? É quando o mestre aparece, quando tu tá pronto. Quando o discípulo tá pronto, exatamente. Tá? E aí ele vai começar o seu processo de iniciação. Que legal. E esse processo de iniciação é o 12º trabalho. Opa! O 12º trabalho é onde ele vence esse processo todo para iniciar. Qual é o último Capricórnio? O que ele é? O 12º? O 11º, então, é Aquário. Aquário, né, tá. Que vai limpar os estábulos. Isso. E o 12º é Peixes. Peixes, tá. Tá. E ele vai levar o gado vermelho, que é conduzido, né, também para o seu lugar. Então, esse lugar onde está o gado vermelho é uma região de Erítia, onde reina a grande ilusão. Lá, esse gado está confinado de forma irregular, ilícita, por um grande gigante, por um titã, que Sim. tem 3 cabeças e vários corpos. Tá? Ele tem 3 cabeças, 3 corpos, 6 mãos. E ele é o senhor, ele é o rei desse lugar. Só que ele se apropriou desse gado, esse gado não era dele. E ele cuida desse gado junto com um cachorro, um cão de 2 cabeças, que é o Ortro, né? E mais um pastor, que é o Erition. E Hércules chega, né? E ele invoca, então, ao auxílio de novo de Hélios aqui, ele recebe de Hélios um cálice. Tá. Tá? E ele fica meditando vários dias, e no final desses dias cai um cálice sobre ele. E aí ele vê que ele está pronto para fazer a jornada. E aí ele vai e inicia o outro ciclo, que é a elevação da consciência. Qual é esse 12º trabalho? É o controle, conduzir o gado vermelho. Conduzir o gado vermelho, tá. Isso. Para outras terras. Perfeito. Então significa que o herói obteve aqui um legado quando ele recebe o cálice, né? E quando ele conduz o gado. Então ele precisa que Hércules, então ele consegue, ele luta, ele vence o cão, Titã, né? O Titã, e vence os 3 que vão para cima dele. Sim. Né? Aqui ele destrói esse senhor, esse rei que tinha esses corpos todos. Né? O que isso significa? Significa o poder que a nossa personalidade tem e os seus corpos têm sobre elas. Porque o corpo físico tem um poder muito grande, de muitos e muitos anos. E os corpos, eles adquirem poderes. E eles, cada um, quer manter É mesmo? seu legado. Eu desconhecia. E aí eles se tornam muito fortes ou impossibilitam que a alma possa ascensionar. Então, por isso nós nos fixamos muito a questão da personalidade. Olha, não sabia disso não fazia a menor ideia. E aí Hércules, então, ele consegue fazer essa conquista, né, que é a mais difícil. E o que é mais difícil? Não foi lutar com esses titãs, não foi dominar esses corpos, porque ele já tinha essas experiências. Sim. O que foi mais difícil foi conduzir os bois. Porque os bois representam a humanidade, que ainda é ignorante, que ainda é apegada às suas paixões, que é apegada aos seus corpos, né? Que é apegada aos seus desejos. E aí ele conseguiu ou não? Ele leva. Ele leva? Ele conduz. Ele torna-se, ele inicia o processo de condução, ele inicia o processo de iniciação. Sim. Né? E, então, o gado é a humanidade, como eu disse, que está cheia de desejos e paixões. Né? O pastor é a mente humana. Tá? E o processo requer iniciação de um mestre. Com toda certeza, né? Tá? Então, o grande teste é permitir que o cálice, o coração, o cálice aqui representa o coração, ok, que ele já tinha trazido a corça para lá, isso, conduza. Então, ele luta com os euristões mentais, que são os pastores, com quê? Com o coração. Quer dizer, a melhor arma é essa, porque como né? os mestres trabalham com a gente, com o coração. A arma é o amor, vamos dizer. O amor incondicional, o amor impessoal. Eu não lido contigo porque eu gosto de ti. Eu não te ajudo porque eu gosto de ti. Né? Eu te ajudo porque é preciso ajudar. Sim. Então, e aí isso aqui ele coloca que, infelizmente, no nosso plano, há extensas manadas de gado. Isso é nosso atual
problema, né? E que são guardados por centenas de euristiões. Ah, não tenha dúvida disso. Tá aguardando quem? Nós, Hércules. Os Hércules, né? Aí é plural, né? Exatamente. Isso é verdade, então tem que reunir aguardando tudo isso. Nós. Quem é Hércules? A nossa alma heróica, a nossa alma imortal. Porque tudo simbólico, né? Se você for ver nisso tudo que você explicou, são tudo simbolismos. Então cada um de nós é Hércules, né? Cada um de nós está nesse trabalho, né? Exatamente. Em resumo, o que Hércules conseguiu? Os 12 trabalhos dele. Ele conseguiu, não conseguiu completar. Ele completa os trabalhos e inicia o processo de iniciação. Ele inicia o processo de iniciação. Ele joga para cada um, para cada Hércules aí começar o seu próprio trabalho agora. O adeptado dele. Cada um, né? Que coisa bonita, né? Ou seja, ele rompe com a roda de Sansara e começa o próximo trabalho, que é o trabalho com o cosmos. Que bacana, hein? Isso aí agora a gente não fazia a menor ideia desse aspecto. Só quem estudou isso aí, quem viu, mas a maioria, 99% da gente não sabia desse aspecto. Então é muito bacana você começar a desenvolver esse aspecto. E por falar nisso, você realiza, parece, ou estudos ou cursos a respeito disso, né? Quem quer se aprofundar mais nisso, como é que faz, Josi? Dentro do portal de mitologia... De mitologia, de novo, aí que nós já pusemos da outra vez, a gente trabalha com esses cursos. Sim. Né? E um dos mitos é o mito de Hércules, o outro é o mito de Psique, que nós estamos trabalhando. Sim. Isso, como então, uma ferramenta de autoconhecimento. Perfeito. E uma terapia também? Podemos dizer que é uma terapia ou não? Ou dentro quem participa, está sendo trabalhado, se autotrabalha? Como é que é isso aqui, vamos dizer? Porque, como é um trabalho de autoconhecimento, a pessoa vai aprender a aplicar a ferramenta do mito simbolicamente na sua própria vida. Tá. Né? Em que aspectos da sua vida ela está presa aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, como está o nível intuitivo dela, como ela lida com isso. Então ela vai aprender a usar essas ferramentas nela mesma. Nesses cursos, ou podemos dizer assim, que vocês fazem, isso aí, vocês têm uma amplitude muito maior do que essa uma hora e pouco que nós ficamos aqui conversando, né? Então é uma coisa muito mais profunda. A gente faz 7 encontros. 7, tá. Né? E cada encontro, então, vai ter uma etapa de apresentação do mito, da simbologia e depois o autodiagnóstico. Que bacana, olha que legal. Onde a pessoa vai aprender a se autoavaliar. Acho que existem... É um trabalho de Hércules. É um trabalho de Hércules, né? É um dos trabalhos de Hércules. Tá aí, é isso aí. Josi, muito obrigado, foi muito legal. Nossa, foi uma surpresa aí. Nós temos um programa também, falamos há uns 6, 7 anos atrás, sobre os 12 trabalhos de Hércules. Acho que o Jorge Antônio Ouro, nós fizemos um programa, uns 7, 8. Seria interessante vocês assistirem também, para vocês verem as visões diferentes sobre a mesma questão. Claro. É muito bacana isso. Então tá aí, Josi, até a próxima oportunidade, que certamente nós teremos, né? Nós estamos preparando uma surpresa legal, hein? Aguardem aí, tá bom? Ok, muito obrigada. Eu que agradeço, Josi. Obrigada. Fraterno abraço e um feliz sempre.